Olha, tá dizendo que tá preparando para gravar. Olha, esse troço grava mesmo, então, olha, então tá sendo gravado. Eu achava que não funcionava, porque eu tinha um grupo que eu usava o Jitsi, e a gente tentou gravar algumas vezes e não funcionou, e aí eu já meio que tinha desistido, mas então tá funcionando. Então, gente, agora, como eu tinha dito para vocês, né, eu vou tentar fazer uma apresentação não muito longa, para também não ficar muito maçante, né, como a gente estava falando antes, está todo mundo cansado e bem de saco cheio dessas aulas e de todas essas dinâmicas virtuais, né? Então, desde o semestre passado, eu acho que no semestre passado funcionou relativamente bem, né? Eu tenho tentado fazer uma exposição mais curta, inicial, que tome cerca de 1 hora, mais ou menos, assim, e num segundo momento para a gente discutir tanto o texto que foi enviado quanto os temas que eu destaquei que apareceram na minha fala, né? Inicialmente, o nosso plano, a princípio, é discutir e fazer um mapeamento geral do pensamento do Saussure. Vocês estão me escutando? A minha internet estava vermelha e passou para amarela agora. Se em algum momento vocês não conseguirem me escutar, falem em voz alta e alguém abre o microfone e fala comigo que eu paro e tento me reorganizar aqui, né? Então, a ideia inicial é avançar, né, para a gente conseguir entender de maneira geral o pensamento, os temas gerais que aparecem no texto do Saussure, com toda a sua complexidade exegética que está envolvida no estudo da obra do Saussure, que é um autor que não publicou muitos textos em vida, né, poucos textos, sobretudo textos antes do desenvolvimento da semiologia e da teoria da linguagem que o consagrou, né? Ele ficou muito famoso, com 24 anos ele já era famoso em toda a Europa por um artigo sobre as vogais, né, no sânscrito. Ele estava ainda escrito na tradição dos neogramáticos, né? E ele era muito famoso, as pessoas conheciam ele como um grande linguista e tal, mas ele ainda não tinha desenvolvido todo o pensamento que chegou até o curso de Linguística Geral, né? Então, a ideia é apresentar de maneira geral e depois a gente vai avançando para temáticas um pouco mais contemporâneas que abordem diversos temas e autoras, né, tanto do pensamento decolonial como autoras que debatem as questões de gênero. Eu até recebi um e-mail essa semana de uma aluna, eu esqueci quem foi, esqueci o nome agora, dizendo que estava com um pouco de dificuldade, a partir do texto que eu enviei, de entender qual seria uma relação entre o pensamento de Saussure com o pensamento da Butler, por exemplo. Eu acho que depois que a gente terminar essa aula, as coisas já vão até começar a ficar um pouco mais claras. Eu acho que isso vai se clarear um pouco, porque hoje, a princípio, eu pretendo tentar elucidar o princípio do arbitrário do signo, né, que seria um dos 3 princípios centrais ali que o professor Ricardo, no texto dele, articula a introdução ao curso, né? Hoje eu vou tentar falar sobre o arbitrário do signo, que é bem central em toda a teoria da linguagem, né? E que talvez seja uma das grandes sacadas, talvez a grande genialidade do pensamento do Saussure seja a forma como ele articula esse conceito, que dissocia e separa ele de toda a tradição, né, por uma originalidade que até então não havia, né? Ninguém tinha pensado como ele pensou o arbitrário do signo antes, né? Então, o pensamento do Saussure, como vocês sabem, viram lá no texto logo no início, o professor Ricardo fala sobre isso, né? Ele é resultado, então, das anotações de 3 cursos que foram oferecidos entre 1906 e 1911, ou 1907 e 1911. Tenho anotado entre 1906 e 1911, que o Saussure ofereceu na Universidade de Genebra. Mas o curso de Linguística Geral foi publicado posteriormente, né, na morte, posteriormente, quando o Saussure já estava morto, em 1916, e foram 2 colegas de universidade dele que escreveram o curso, né? O grande texto, né, que é fundador do estruturalismo, o conceito de estrutura ainda não aparece no curso, né? Quando a gente vai falar de estrutura, no texto aparece mais a palavra de sistema, mas quem
torna essa palavra símbolo de um movimento, né, e que elucida, que lapida esse conceito de estrutura e de estruturalismo, acaba sendo Lévi-Strauss, mas a ideia de estrutura, ele tira dessa ideia de sistema que já está aqui operando no pensamento do Saussure, né? Então, é um texto que se baseia, então, são 2 colegas de departamento que pegaram anotações dos alunos ao longo de 3 cursos que ele deu entre 1906 e 1911, no qual o pensamento desse autor ele estava em desenvolvimento. Se ele deu um curso em 1906, 5 anos depois ele deu um outro curso de um pensamento que ainda era muito original, que ainda estava em plena evolução, e aí você usa como material para produzir um livro essas anotações, né? Primeiro, tem toda a questão de linguagem, de comunicação envolvida ali, né? Tem várias pessoas diferentes que estão ouvindo e tomando notas em cadernos, né? Então aí já tem uma separação, uma distância, né, daquilo que o Saussure estava querendo desenvolver para aquilo que chegou até o texto. Aí tem uma segunda mediação, que é a mediação dos editores, dos colegas de departamento, lendo esses textos, né, para depois eles produzirem o texto do curso, né. O curso de Linguística Geral é um texto, num certo sentido, que ele é fragmentário e sem origem. Não foi Saussure, o nome do texto está lá, Saussure, mas não foi Saussure que escreveu, né? Apesar da gente sempre... Eu estou aqui dando um curso sobre Saussure, que se centra, apesar de usar referências também dos escritos de Linguística Geral, que foram um texto que surgiu posteriormente, que foi publicado apenas em 2002, se eu não me engano, que acharam algumas anotações dele, e aí essas anotações, de fato, do próprio punho do autor, né? E eu também uso algumas referências para construir a minha interpretação do Saussure, mas a centralidade e todo o debate que a gente vai ver com o Saussure nos filósofos mais consagrados na década de 60, 50, 70, vão todos se pautar no curso de Linguística Geral, essa obra com todos esses problemas. E esses problemas, eles aparecem textualmente, né? Eles estão lá, porque tem muita contradição no texto, numa hora ele diz uma coisa, noutra hora ele parece dizer uma coisa que vai na contramão disso que ele disse. É um texto problemático na sua própria constituição, e isso tem a ver com esse caráter da própria produção do texto, né? Esse caráter ambíguo da própria produção do texto. E aí, nesse sentido, eu até publiquei um artigo numa revistinha, que não é propriamente uma revista acadêmica, é uma revista de divulgação, assim, mais, que o Paulo César Duque Estrada, ele organizou uma revista, uma edição bonita, assim, vermelha, sobre os 50 anos da gramatologia, né, que foi em 2016, a gramatologia foi publicada em 66, não, 67, acho que foi em 2017. Ele publicou essa edição que eu publiquei um artigo que era o texto nunca escrito por Derrida. O texto nunca escrito por Derrida sobre a reescritura do curso de Linguística Geral na gramatologia. Eita, meu celular falou comigo, gente. Nossa Senhora, essas tecnologias, né? Ele fez alguma busca aqui, Jesus. Enfim, me perdi. Mas nesse artigo eu vou dizer, né, eu vou lá defender, junto com os autores mais recentes que estão trabalhando a obra do Saussure, a ideia de que escrever sobre o curso de Linguística Geral, em alguma medida, é reescrever o curso de Linguística Geral, né? É tomar para si o papel de editor, né, dos recortes, e você fazer uma leitura. Toda leitura acaba sendo uma reescritura do próprio texto, né? E aí a minha reescritura, né, como eu falei, ela se baseia muito centralmente em 2 autores. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, dessa vez eu separei os livros. Esse aqui é o curso de Linguística Geral na edição que eu gosto, né, que é a minha edição de estudo, que é a edição francesa, que é a edição crítica da PIO de 1932, que é edição crítica preparada por Tullio De Mauro, que é um linguista italiano
que fez o confronto do texto do curso de Linguística Geral, mais da metade do livro são as notas, né? E ele fez um confronto entre as notas do curso de Linguística, as fontes manuscritas, né, as anotações dos alunos, dos cursos que eles seguiram, com o texto que foi produzido pelos editores, né? E aí ele faz uma leitura crítica muito minuciosa. Para quem tem interesse no estudo do Saussure, essas notas do Túlio de Mauro são muito preciosas, né? E, para além disso, né, que é sobre a leitura do próprio curso de Linguística Geral, né, tem dois autores que eu já falei na primeira aula, que são, de um lado, o Ricardo Jardim, né, que fez aquela conferência que eu enviei para vocês. Ele tem uma tese de doutorado que está para ser traduzida. Já era para ter saído há muito tempo, mas está com um problema de tradução, enfim. Mas eu acho que vai sair em algum momento. Apesar de eu discordar pontualmente de certas conclusões que ele tira interpretando o curso de Linguística Geral, a gente vai ver isso, né? É uma tese bem central e muito didática. É uma boa escola, assim, para quem está querendo entender bem, assim, toda a dinâmica em volta do estruturalismo, que o estruturalismo é a questão do sujeito, a formação do campo semiológico, né? Mas em francês, l'estrutturalisme et la question du sujet, la formation du champ sémiologique. É esse texto aqui, que é publicado pelo Ateliê Nacional de Reprodução de Teses. Foi uma tese de doutorado que ele defendeu em Montpellier, que ele fala de Saussure, de Jacobson, de Banvaniche. Ele chega até a debater o estruturalismo linguístico e, num segundo momento, o primeiro andar da obra do Lévi-Strauss, né, sobretudo as estruturas elementares de parentesco. A partir daí, o texto não avança tanto. E aí, o outro texto, que é um texto que aí, para além para além do caráter de discordância que eu tenho com o texto do Ricardo, né, porque ele tem uma leitura mais vinculada à fenomenologia, da qual eu me separo um pouco, o Patrice Maniglier, como eu falei para vocês, né, A Vida Enigmática dos Signos, que também é a tese de doutorado dele, que é publicada pela Léo Cher, Editions Léo Cher, também em francês. Esse não tem tradução, e eu não sei se... Eu acho que não vai ter tão cedo, acho que é improvável. Mas que é um texto muito central, mas aí já é uma releitura do pensamento saussuriano enquanto uma reescritura, né, da ontologia, com uma potência ontológica, com uma potência filosófica, muito vinculada à filosofia da diferença, né, muito vinculada à filosofia da diferença. O Patrício, ele foi orientado, quem orientou essa tese foi o Etienne Balibar, né, que é um filósofo político muito famoso, que foi aluno do Althusser, por sua vez, e que é um herdeiro dessa tradição estruturalista, né? Então, esse texto é central para a leitura que eu faço. Então, o pensamento do Saussure, ele tem essa característica, né, de construir. O pensamento do Saussure é reconstruir. Antes de continuar, eu queria saber, alguém aqui conhece o pensamento do Saussure? Vocês conhecem só lateralmente? Não conhecem? Conhecem só lateralmente via, sei lá, o Foucault, o que o Derrida falou, essas coisas? Ou alguém já estudou, sei lá, alguém fez letras, de repente, o pessoal de letras costuma conhecer? Qual é a familiaridade de vocês, propriamente, sobretudo eu pergunto para os conceitos, né? Quando eu vou falar significante, significado, signo, sistema, sincronia, diacronia, sintagma, paradigma, arbitrário do signo... Eu não sei nada. Entendi. Então, se vocês têm... Eu também não. Nunca tinha nem escutado falar. Foi o primeiro contato. Pois é. Desculpa. Estão me escutando? Eu estou ouvindo. Mesma coisa daqui. Embora o texto seja relativamente... ajuda, né, a entender principalmente esses conceitos todos. Eu mandei esse texto em especial porque o professor Ricardo, ele realmente é muito didático na escrita dele,
e é um texto muito bom para a gente se situar no debate, assim, né? Então foi justamente essa a intenção. Você ia falar alguma coisa, André? Eu ia dizer que você cantou bem a pedra, né? Porque o pessoal de letras é figurinha carimbada, né? Mas isso pode ser uma coisa ruim, na verdade, porque a gente, tipo, todo mundo conhece Saussure. Esses conceitos todos que você falou, né? Significância, significado, arbitrado, isso aí é o básico do básico. Só que aí, por ser tão óbvio, eu acho que... ouso até dizer que eu não conheço, porque, tipo, eu conheço um nível quase colegial da coisa, né? Sim, o interessante que pode ser aqui nesse debate é quais são as implicações conceituais para a filosofia, né, para o nosso debate, para as coisas que não nos interessam aqui, para a ontologia, para pensar o real, né? Quais são as implicações do pensamento do Saussure no próprio pensamento, né, na história da filosofia. Isso eu acho que é um deslocamento que provavelmente é uma preocupação que em letras não é central propriamente, né? Sim, eu tive contato, Carlos, há 10 anos atrás, há muito tempo atrás. Então, eu estou renovando esses meus conceitos sobre os conceitos de Saussure. É quase que novo para mim. 10 anos é muito tempo, querendo ou não. Com certeza. Então, eu vou tentar explicar um pouco, de maneira bem geral, o que quer dizer cada um desses. A gente vai, obviamente, a gente vai construindo esse conhecimento, esse domínio sobre os conceitos ao longo das discussões, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho o que cada um desses conceitos gerais, assim, né, querem dizer, antes de tentar entrar propriamente na construção do que é o arbitrário do signo, né? Para isso, acho que pode ser interessante a gente pensar, né? Eu não tinha pensado em fazer isso, mas vamos aqui no improviso, já que a maioria de vocês não tem nem ideia, né, de como se constrói esse vocabulário. Vamos tentar pensar aqui em oposição, uma oposição, né? O pensamento, a gente pode pegar, por exemplo, no texto que eu enviei para vocês, né, o Ricardo ele vai apresentar 4 escolas, né, que são escolas que estavam bem atuantes na época que o Saussure estava escrevendo sobre linguagem, a partir das quais o Saussure vai discutir e vai se contrapor, né, que é a gramática de Port-Royal, né, que é a gramática comparada, a ideia de língua e instituição do Whitney e os neogramáticos. E todas essas diferentes linhas, né, elas tinham o quê? A gramática de Port-Royal, ela ia tentar pensar, né, uma relação uma relação racional, né, entre o pensamento, a razão, e a linguagem, né? Como se a linguagem representasse o pensamento, fosse uma representação do pensamento, fosse um espelho, né? Eu tenho até uma citação aqui do Ducrot e do Todorov nesse dicionário aqui, que é muito bom. Eles são estruturalistas muito famosos, né? Esse dicionário aqui é muito bom, que é o Dicionário Enciclopédico das Ciências da Linguagem, do Oswald Ducrot e do Tizvetan, não sei pronunciar, Todorov. Esse dicionário da perspectiva, ele é traduzido, né? Ele é muito bom. O Todorov, ele fala assim, né? Que não se trata de dizer que a fala é um signo, mas que ela é o espelho, que ela forma uma analogia interna com o conteúdo qual ela veicula. Então, a ideia é mostrar... Então, primeiro, existe o pensamento. O pensamento seria separado da linguagem, e a linguagem serviria para significar esse funcionamento racional, né? Para representar. Ela é como se fosse um espelho, uma analogia. E aí, eu acho que para a gente entender bem isso, deixa eu falar primeiro dessas 4 de maneira geral, depois eu vou falar do Aristóteles, que eu acho que vai ser um bom contraponto, assim, porque é uma teoria bem... acho que é a teoria da linguagem mais emblemática, né? A gramática comparada, né? Quando a gente fala de gramática comparada, um dos principais defensores e nomes na época era o Schleicher, né? E o Schleicher, ele defendia a ideia, né, de que as línguas atuais, né,
elas eram uma ruína de uma língua originária, uma língua-mãe, a qual todas as outras linguagens elas seriam ruínas, decadência. E aí o trabalho da gramática comparada é comparar, então a gente vai comparar as línguas atuais para tentar, a partir desse método de comparação, chegar até essa língua originária. E esse método comparativo ele vai ser central para o pensamento do Saussure, apesar dele discordar dessa busca por essa língua originária. Eu acho que a gente tem que prestar atenção aqui numa ideia que é a ideia de significado transcendental, né? Eu vou explicar o que isso quer dizer mais para frente. Em Port Royal, o pensamento ocupa o papel de significado transcendental, né? Que é um significado que escapa à cadeia de relações e que permanece sempre presente assim, no qual a linguagem sempre vai se remeter a. Então, para Port Royal, quando eu falo algo, eu estou expressando o meu pensamento, eu estou expressando a razão. Para o Schleich, quando a gente fala, existia um momento, né, no qual a língua ela estaria em plena homogeneidade com as coisas, né? A língua mãe é aquela que para cada palavra, existe um objeto correspondente no mundo. Então, existe uma comunhão, né? Ele chega a dizer que a linguagem é o quarto reino da natureza. Aí ele chama essa ciência da linguagem de glótica, que é o quarto reino da natureza. Então, tem um significado. A língua ela tem que buscar essa correlação, esse encontro com a realidade. E a realidade, e essa língua-mãe, a língua-mãe e a realidade nessa fusão, ela ocuparia esse papel de significado transcendental, aquilo a qual a linguagem se direciona a e tenta alcançar, né? A outra perspectiva que ele está se debatendo é a do Whitney, né, que é a da língua-instituição, que ele vai dizer que tudo são convenções, que a linguagem é convencional. Quando eu falo uma palavra, se eu chamo isso de copo, é porque a gente aqui fez um acordo, a gente decidiu, e a língua é uma instituição social, a língua é uma convenção social. Por muito tempo, o Saussure chegou a concordar com ele, mas a gente vai ver como a posição deles dois, na verdade, é bem distinta. Apesar do Saussure eventualmente dizer que a linguagem é imotivada, que o signo é convencional, não é exatamente isso que ele quer dizer. Eu vou tentar, até o final dessa exposição, fazer vocês entenderem isso. Espero, já não vou conseguir cumprir o tempo que eu tinha planejado, gente. E aí a outra linha, que é que o Saussure chegou a se filiar, antes dele fundar a linguística geral dele, são os neogramáticos. E os neogramáticos, eles tinham uma influência muito forte do positivismo, né? Eles achavam que a linguagem, pelo fato dela ser equívoca e ser aberta a diversas interpretações, ela era muito problemática para ser objeto de uma ciência. Então, o objeto da ciência para os neogramáticos era o som bruto, era fonética, né? Era o som bruto, som material. E o Saussure vai tentar se diferenciar deles também, né? Então, acho que esses são, assim, os 4 interlocutores centrais que o Saussure está tendo. Quando vocês forem ler o curso de Linguística Geral, é bom vocês terem uma ideia um pouco geral disso, né? Mas, então, qual é a grande diferença que a gente pode pensar entre o pensamento do Saussure da tradição? Eu acho que um grande paradigma para a teoria da linguagem ocidental, né, é o pensamento do Aristóteles, né? Acho que no Crátilo já há lá, né, um diálogo do Platão, no Crátilo já há lá uma reflexão sobre a linguagem, bem interessante, mas é um diálogo que termina em aporia, e o próprio Platão coloca, né, a questão como secundária, né, porque o interesse dele, a linguagem é só um instrumento, o interesse dele é ir às coisas, né, ele acaba deixando essa reflexão como secundária. No Crátilo tem ali uma posição clara entre a posição do Crátilo, né, que seria a posição naturalista, que é a oposição entre o nome, de um lado o nome, de outro lado a coisa, né, e qual é essa relação entre o nome e a coisa, né? O naturalista vai dizer que existe uma semelhança natural, então cada coisa no mundo possui um nome adequado para ela, né? Então a gente tem que produzir um nome adequado, a gente tem que encontrar, chegar, né? Nesse diálogo, Platão chega a dizer que devia ter um profissional só para isso, né? Que seria um nomoteca. O nomoteca seria o profissional que conseguiria ver a essência das coisas e dar um nome. A posição contrária no texto é de Hermógenes, né, que vai dizer que não, na verdade, a ligação entre o nome
e a coisa, né, seria uma ligação meramente convencional. A gente decidiu coletivamente. E aí o diálogo fica nessa tensão. O Platão, ele muda, né? Ele vai pensando na ideia de mimesis inicialmente, depois ele vai pensar em representação, a perspectiva dele vai se deslocando ao longo do diálogo, mas termina em aporia, e quem vai, né, formular uma teoria propriamente é o Aristóteles, né? Eu podia ter pego umas citações dele aqui, mas eu consigo lembrar. Vamos fazer um esqueminha bem rápido, simples, para tentar entender o que é o simbólico para Aristóteles e como o Saussure se diferencia disso, né? Lá no começo do Da Interpretação, tem uma passagem muito famosa, primeiro parágrafo do Da Interpretação, né? Ele vai dizer que os sons emitidos pela voz... Gente, eu tenho isso em algum lugar. Calma aí, um segundo. Mais fácil eu ler do que... Eu vou ficar aqui, tá? Os sons emitidos pela voz, então, eles são símbolos dos estados de alma. E as palavras escritas, símbolos das palavras emitidas pela voz. Assim como a escrita não é a mesma para todos os homens, as palavras faladas também não são, enquanto os estados de alma, de que estas expressões são imediatamente signos, de que essas expressões são diretamente signos, são idênticas para todos, como são idênticos também as coisas de que estes estados constituem as imagens. Eu li assim, mas vamos tentar entender o que está aqui nessa passagem, né? O primeiro parágrafo, logo no comecinho da Interpretações, ele diz: os sons emitidos pela voz, então a fala, são símbolos dos estados de alma. Então tem uma coisa, tem as palavras faladas, né? Eu estou aqui pronunciando palavras para vocês, e essas palavras, elas são símbolos das afecções dos estados de alma, disso que eu carrego em mim. É uma relação simbólica. Então, você tem que se atentar a isso, é uma relação simbólica. E as palavras escritas são símbolos das palavras emitidas pela voz. Então, a escrita, o texto, isso vai ser importante também quando a gente for ver a discussão entre o Saussure e o Derrida, porque ela gira justamente em torno da ideia de escrita. Então, para quem não tem clareza dessa constituição, é bom prestar atenção, sobretudo nessa relação com a escrita, né? As palavras escritas, elas são símbolos das palavras emitidas pela voz. Então, quando eu falo, eu estou simbolizando. Quando eu digo que qualquer coisa, tudo que eu estou falando aqui, eu estou simbolizando os meus estados de alma. E quando eu escrevo, eu estou simbolizando as palavras que eu falo, que por sua vez simbolizam os estados de alma. Vocês estão me acompanhando até aí? É uma relação simbólica. Sim. Enquanto aí ele continua, né? Assim como a escrita não é a mesma para todos os homens, as palavras faladas também não são. Então, as palavras faladas, elas não são as mesmas para todos os homens, assim como a escrita não é. Ou seja, existe uma pluralidade de línguas, diversas línguas. Enquanto que os estados de almas, do que estas expressões são imediatamente signos, são idênticas para todos. Ou seja, esses estados de alma, o qual... Quando eu falo, eu estou simbolizando, eles são os mesmos para todas as pessoas. Todos nós aqui temos os mesmos estados de alma operando. Seguindo a citação, como são idênticos também as coisas de que estes estados constituem as imagens. Então, aqui já é uma relação de imagem. É uma relação de imagem. Não é mais de símbolo que ele está falando. E os estados de alma são os mesmos para todos. E os estados de alma são imagem, eles têm uma relação a gente pode falar de analogia com as coisas, com as próprias coisas. Então, o que está operando aqui? A escrita, ela simboliza a fala, aqui tem a fala, tem uma relação simbólica com a escrita. A fala, ela tem uma relação simbólica com os estados de alma, ela simboliza os estados de alma, e os estados de alma têm uma relação de analogia, de imagem, com as próprias coisas. Vocês me acompanharam até aqui? Sim. Tá, então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu simbolizo, eu falo quando eu falo a palavra cavalo, eu falei a palavra cavalo, eu estou significando, eu estou simbolizando na língua portuguesa
o cavalo. Mas quando eu falo essa palavra cavalo, e eu quero significar um cavalo particular que está passando aqui, eu estou usando uma palavra que é uma palavra que é um nome finito que quer simbolizar uma infinidade de existentes que são incontáveis. Então, há sempre... Essa palavra nunca esgota, né? A realidade das coisas. Ela tem sempre uma relação de equivocidade. E, para ele, a escrita seria uma relação simbólica da relação simbólica. Ela seria duplamente distante daquilo que seria verdade, que seria o estado de alma. Porque quando eu vejo um cavalo, aquele cavalo ele produz uma afecção na minha alma, uma afecção única. Para cada cavalo que eu vejo na minha vida, para cada coisa que eu vejo na vida, essa coisa ela produz uma afecção única em mim. E quando eu vou falar, simbolizar, quando eu vou significar no discurso, o discurso é a linguagem falada, é a palavra escrita, eu vou sempre acabar sendo equívoco, porque eu vou usar palavras equívocas para significar existentes determinados, né? E aí, não é à toa que quanto mais distante você está das afecções da alma, quanto mais distante você está das coisas, mais distante da verdade você está, e menos filosófico é o seu discurso, né? Então é um discurso absolutamente que produz sim hierarquia, né? Produz sim hierarquia. Então, tem aqui uma oposição entre as relações de semelhança e de significação, né? A gente pode dizer que entre essas afecções da alma que a gente tem e as coisas, existiria quase como, assim como eu disse que existiria uma relação de analogia em Port Royal, né, entre o pensamento e a linguagem, aqui há uma relação de um espelho, né, entre as afecções da alma e as próprias coisas, né? Tem uma relação de um para um, de natureza ali, é um espelho, como se essas afecções elas reproduzissem a própria natureza e a linguagem reproduzisse a natureza. Mas aí a questão que surge, né, a gente não é uma aula sobre Aristóteles, eu já vou passar para o Saussure para a gente não ficar perdido aqui para sempre, né? Mas a questão é como a gente pode dizer a verdade, né? Essa é uma questão que a partir dessa Constituição, se a linguagem ela é sempre simbólica e falar e a relação de significação que é simbólica, ela carrega equivocidade, como a gente pode falar a verdade? Aí, para Aristóteles, é através da ideia de proposição, né, de apofansis, porque a linguagem, para o Aristóteles, é sempre dizer algo de algo, é o logos apofântico, né, é dizer algo de algo. Então, eu digo algo, eu digo uma palavra para representar alguma coisa. E quando eu faço uma proposição e um juízo, tipo, está chovendo, eu passo a possibilidade de dizer uma verdade ou de dizer uma mentira. E aí, a partir das construções do silogismo, das construções da própria proposição, a gente consegue produzir uma relação entre os planos lógico, ontológico e simbólico. Essa é a questão. É que a teoria da linguagem ela é uma correlação entre o lógico, o ontológico e o simbólico, né? A linguagem ela diz o real. Ela diz aquilo que pré-existe a ela. As coisas e as afecções da alma, elas pré-existem à própria linguagem. E essa vai ser uma diferença crucial com o estruturalismo, né? A gente pode dizer, por exemplo, que na imagem de Port Royal que eu falei, o pensamento, ele pré-existiria a linguagem, né? Porque a linguagem serviria para representar o pensamento. E aí o pensamento, a razão, ocuparia esse lugar do significado transcendental, que no Aristóteles vai ser o local das afecções da alma e... eu falo estados e afecções da alma, vou variando, porque tem traduções diferentes, né? A tradução que eu costumo usar, ela traduz por afecções, mas a que eu tenho aqui, que é do Obank, de estados de alma, enfim, problemas de tradução. Mas estados de alma e afecções da alma, quando eu estou falando da mesma coisa. Então, isso ocupa o lugar de significado transcendental, né? A gente pode dizer que no Schleicher, né, na gramática comparada, essa língua-mãe, que em determinado momento ele identifica como sânscrito, a língua originária que ele está buscando, ela vai ocupar esse lugar de significado transcendental. Então, tem aqui por trás uma reflexão ontológica, né? Porque no final das contas a linguagem ela tem que se remeter ao ser, às próprias coisas, né? E qual é a grande diferença do pensamento do Saussure, né? A primeira coisa
Não, mais uma coisa que é importante antes de passar é que para o Aristóteles há também, né, o arbitrário do signo, ele já opera aqui, né, porque ele vai dizer que na ligação entre essa palavra falada e as afecções da alma, o que se dá, na medida em que há uma relação simbólica, né, por conseguinte de equivocidade, então também há também uma relação de arbitrariedade entre a ligação entre o nome e essa afecção da alma. É uma convenção social que produz. Só que, para o Aristóteles, através da proposição, a gente consegue superar essa convenção e dizer a verdade, e dizer algo de algo. Então, há de um lado ele acaba juntando, né, aquilo que o Crátilo e o Hermógenes se opunham lá no diálogo, né, de um lado um naturalismo e outro o convencionalismo, ele junta os dois na sua própria teoria, mas no final das contas, todo o interesse é chegar até a natureza das coisas, né? Então, toda a teoria se organiza a tal ponto que seja possível produzir isso que ele determina como verdadeiro. Pronto. Então, o signo, nesse sentido tradicional, ele é sempre dizer algo de algo. O signo, para o Saussure, é outra coisa. É outra coisa o signo. O signo não tem a ver com esse dizer algo de algo. O signo não tem a ver... Ele é absolutamente autônomo, tanto dos planos lógicos, essa organização do pensamento para produzir juízos verdadeiros ou falsos, como também do plano ontológico. A língua é absolutamente independente do plano ontológico, né? A gente poderia dizer mais, que a língua, ela produz a realidade, produz essa suposta realidade, essa suposta verdade. A língua antecede, ele inverte e desloca isso, ele bota isso completamente de cabeça para baixo. E aí a gente vai tentar entender como ele faz isso, né? Tendo um pouco eu fiz essa explicação aqui, e a gente vai ter um pouco essa imagem como contraponto. A gente, então, vamos tentar entender... tem alguma questão até agora, antes de eu avançar, galera? Oi. Eu fiquei pensando quando você fala, né, que a linguagem depende do plano ontológico, né, e que a língua, de certa forma, vai produzir o ontológico. Fiquei pensando lá na Butler, na coisa da performatividade, né? Acho que é um exemplo bem claro, assim, de como os gêneros, né, que a gente acha que é uma coisa natural, né, meninas vestem rosa e meninos vestem azul, né? A gente nasce com essa predisposição, adora o rosa, né? Que a gente acha que é ontológico. Na verdade, isso é construído, né? Como toda uma linguagem que produz isso e pelo menos assim, eu não sei, eu conheço a Butler, não conheço esse autor. Se tem algum sentido, se eu estou entendendo certo. Então, como eu falei no começo, né, que eu tinha recebido um e-mail, eu nem comecei a falar do Saussure, e você já trouxe um ponto que é absolutamente central. Um pouco da intenção de eu apresentar o pensamento do Saussure é justamente mostrar como ele produz uma ruptura absolutamente original ali num determinado momento, que ela abriu espaço para uma construção de pensamento de diversas autoras e autores, os quais a Butler, né, é uma delas, que o Derrida, anteriormente, é um deles, né? Em alguma medida, como eu leio, por exemplo, a Gramatologia, que é o livro central do Derrida, é quase como apesar de lá o Derrida criticar o texto do Saussure, é quase como uma continuidade de um movimento que está operando ali já no pensamento saussuriano, né? Que tem a ver com o conceito de diferença e com essa definição do arbitrário do signo, que vai abrir espaço justamente para a própria possibilidade da gente pensar essa performatividade. Mas pensar a performatividade, eu sei que inclusive como você lê a performatividade, que eu já te vi falando sobre isso, que é pensar a performatividade de uma forma mais forte, né? Não é simplesmente um voluntarismo individualista, né? A performatividade, ela tem a ver também com a estrutura, né? Com a estrutura. Isso. Performance é uma coisa e performatividade é outra, né? A performance pressupõe que há um sujeito por trás, né, dessa câmera, que tem só um N,
né? Vocês estão vendo só um N aí que age e que performa. E a performatividade, não há uma essência por trás, o sujeito por trás, mas, ao mesmo tempo, há uma estrutura, algo muito mais amplo e muito mais forte. Eu acho que essa palavra é boa. Sim, sim. É exatamente isso. E aí, então, eu acho que é absolutamente pertinente o seu comentário, mas vamos seguindo, então. Eu fiquei pensando um pouco também, eu não Sim. consegui terminar de ler o texto ainda, eu li, sei lá, acho que umas 15 páginas já. Uhum. Mas eu fiquei pensando um pouco quando ele fala na linguagem como um aparecimento do ser, eu não sei exatamente qual é a palavra que ele usa, aparecimento, desvelamento, sei lá, mas quando ele vai colocando a linguagem como essa possibilidade de pensar ontologia, né? Eu fiquei pensando no Português da Lélia, né, que é uma autora da qual eu tenho um pouco mais de proximidade, assim. E o que a Lélia vai defendendo um pouco também do nosso português como um português totalmente diferente do português de Portugal, por exemplo, da influência africana que tem e do quanto isso diz sobre a nossa ontologia, e por isso é tão importante pensar em africanidades, né? Ela fala do português como fundamento da africanidade, e eu acho que tem bastante a ver, até onde eu li, com essa parte do pensamento da Lélia. Eu também acho, Daniela, eu também acho, eu concordo plenamente, porque justamente eu fiz essa primeira imagem aqui mostrando como a relação do pensamento tradicional tem uma relação com o significado transcendental, e mais do que um significado transcendental com a ontologia, e como o pensamento do Saussure, né, uma das grandes questões dele é que ele rompe, né, da dependência da língua com os planos lógico e ontológico, né? E essa ruptura, ela reorganiza toda essa estrutura, ela pensa a própria possibilidade de ontologias, né, produzidas, né, de ontologias que não sejam uma ontologias do significado transcendental, né, que seria essa, que seria justamente o pensamento metafísico tradicional que busca uma verdade, uma essência, né, na medida em que existe uma verdade imutável, presente a si, plena de si, o que opera? Opera necessariamente uma violência e uma hierarquização, né? Uma hierarquização necessariamente acontece. Por quê? Então, se quando eu falo uma palavra, eu estou simbolizando os estados de alma que significam as coisas que existem enquanto tal, presentes a si e tal. E aí eu vou usar a lógica para chegar até a ontologia, as coisas como elas são. Na medida em que a gente chega até as coisas enquanto elas são a verdade, a gente vai produzir necessariamente uma hierarquia, por exemplo, entre a ontologia que é a ontologia do europeu, a ontologia grega, metafísica grega, que é aquela que tem acesso, que tem os aparatos epistemológicos de acesso ao real, né, de acessar ao real, enquanto que os outros pensamentos periféricos, eles vão ser sempre lidos como em privação, como em falta, beleza. A própria ideia de multiculturalismo, por exemplo, que eu acho que é muito em voga hoje em dia, eu acho que ela pode ser muito problemática se a gente lê ela a partir de um liberalismo fraco, né? Que é justamente essa ideia de que, então, existe uma pluralidade de culturas e a gente tem que ter tolerância, toda a lógica do pensamento da tolerância, a gente tem que tolerar, né, essas diferentes culturas, suportá-las, assim, mas não muito perto, né, assim, fica um pouquinho longe ali, mas a gente respeita, né, respeita. Mas no final das contas, essa ideia do multiculturalismo, ela tem como fundo, como base de sustento, a ideia de que há uma natureza única, né, por trás, no interior do qual todas essas diferentes culturas versariam sobre, né? E aí a ideia dessa inversão, de pensar a independência da língua em relação ao plano ontológico, é justamente a possibilidade de pensar esses mundos de diferentes povos como mundos co-criados, mas criados sempre co-criados em relação com as estruturas. Eu acho que quando a gente começar a entender o que quer dizer sistema, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas eu concordo absolutamente com você
Esse é o caminho que eu estou tentando trazer, do Saussure para Lélia, para Butler, para esse tipo de debate mesmo, gente. É isso. É isso que eu estou querendo conversar sobre com vocês aqui, para a Glória Zandua também, para toda essa galera aí que estava na ementa e que não também, né? Mas então, vamos avançar, senão eu não vou conseguir nem começar a falar do arbitrário do signo. Então, vamos lá. A primeira oposição central é a oposição. Quando a gente fala em linguagem é esse fenômeno global, né? É a fala, esse fenômeno global. Língua não é linguagem. Língua é outra coisa. E aí o Saussure vai segmentar a linguagem nessa oposição entre língua e fala. A língua, ela é uma estrutura inconsciente. A língua é inconsciente. Ela é formal. Ela é coletiva. Ela é virtual. Ela é mais um monte de coisa. Eu lembrei desses 4 agora. Vou dar outras qualificações para ela. A fala, ela é o quê? Se a língua é coletiva, a fala é individual. Se a língua é formal, a fala é material. Se a língua é virtual, a fala é atual. Se a língua se a língua é uma estrutura, né, é inconsciente, né, a fala ela é a atualização dessa estrutura inconsciente, né? A fala é uma performance individual. Eu aqui. Então, a língua portuguesa é uma estrutura inconsciente, a gente pode dizer, né? E a gente pode, inclusive, acrescentar recortes e dizer, será que existe a língua portuguesa propriamente? A gente pode dizer que o português é uma estrutura inconsciente. A língua portuguesa que eu falo, das pessoas que nasceram na década de 80, numa determinada classe, é uma estrutura também consciente. Mas, de toda forma, existe a língua portuguesa, né? Que no interior dessas diferenças, a gente consegue se comunicar, a gente consegue entender e produzir uma comunicação. Mas a língua portuguesa, né, ela pré-existe, ela é uma estrutura coletiva, inconsciente, formal, que ela não depende do aspecto material, e ela pré-existe a todos nós, a tudo que é individual. Russo. Eu imagino que a maioria de vocês também não fala russo. Se entrar um sujeito aqui e começar a falar em russo, ele vai começar a falar em russo, o que a gente vai escutar? A gente vai escutar uma massa amorfa, né? Um som contínuo, e a gente não vai conseguir segmentar, recortar esse som, e a gente não vai entender nada. A capacidade linguística para a gente compreender é a gente entender quais são os fonemas, quais são as partes que compõem e que decompõem aquela palavra, para que a gente possa recortar, e na medida em que a gente recortar, a gente possa compreender. E para isso é preciso que a gente tenha essa estrutura inconsciente, que é meramente formal, que não tem a ver com o aspecto material, né, da língua, que não tem a ver com o aspecto material da linguagem, que se apresenta na fala. Mas para a gente compreender essa fala, atualização individual desse sistema coletivo, a gente precisa dessa estrutura inconsciente. E ela é separada em quê? A língua é um sistema de signos. Lá eu falei para vocês do Aristóteles, né? No Aristóteles, a língua ela é signo de. Ela significa algo de algo, ela se direciona ao real, ela quer dizer a verdade, ela se direciona através da lógica à ontologia. E aí, para o Saussure, o signo ele não vale positivamente, ou seja, ele não é signo de algo, mas o signo existe dentro do sistema da língua. Ou seja, ele é justamente essa estrutura inconsciente, né? E formal. O signo ele não é signo de, então, mas ele vale em oposição aos outros signos do sistema. Ele vale de maneira oposicional, de diferencial. Ele não tem um valor positivo. Quando eu falo cadeira, eu estou me remetendo. Quando eu falo lápis, eu estou me remetendo a esse lápis aqui na minha frente, real e tal, que está aqui. Eu estou representando ele. Não, quando eu falo lápis, o signo lápis pré-existe essa própria existência do lápis nesse sentido, né? Ele é a possibilidade para que a gente veja algo como um lápis na nossa frente. Se a gente não tivesse essa estrutura inconsciente, a gente nem conseguiria ver um lápis, a gente nem conseguiria entender, né? Então, quando eu falo eu já estou no interior da fala, mas o signo no interior da língua, né,
quando a gente pensa na palavra lápis, a gente não está, então, direcionando essa realidade que a gente está pensando. Lápis não lápis não é caneta, que não é canetinha, que não é borracha, que não é... Você vai pensando por essas diferenças, pelos outros signos, pelas outras formas que estão no entorno. E é a partir dessa diferença que a gente consegue compreender e a gente consegue entender o que é lápis, a partir do que está no entorno dele, do que é relativo a esse objeto. A cadeira é a mesma coisa. Eu só consigo entender o que é uma cadeira quando eu penso, a cadeira não é. A cadeira serve para sentar, a cadeira não é um sofá, não é uma poltrona, não é um banquinho, não é uma carteira. E a partir dessas oposições, a gente compreende o que quer dizer cadeira. É como num dicionário, né? O signo, né? Então, o signo, ele é, como eu disse, ele não é signo D, ele vale em oposição aos outros signos do sistema. E o signo, ele é dividido em dois aspectos, né? O significado, que seria a classe de sons, que seria forma, o significado que seria classe de signo, que seria forma semântica, e o significante, que seria forma fônica. E o significante e o significado, eles são indissociáveis, né? Por exemplo, quando eu falo a palavra porta, materialmente, o som porta, ele é absolutamente... A forma como eu pronuncio é absolutamente singular. Tem a ver com o meu timbre, com a minha tonalidade de voz, com a região que eu venho, com classe, com localidade, etc. e tal. Aí uma pessoa do interior de São Paulo vai falar porta, com R muito puxado, porta. O som material, ele é radicalmente diferente a tal ponto que poderia ser uma palavra completamente outra. Por que a gente consegue identificar que porta e porta é a mesma palavra? Porque a gente tem essa estrutura inconsciente que segmenta e que consegue ver que esse R e esse R puxado, eles são o mesmo fonema ali, eles estão fazendo essa mesma função que é a do R ali, né? Que está fazendo essa função. E a gente consegue, a partir dessas diferenças que são radicais, que poderiam produzir uma incomunicabilidade, a gente consegue segmentar a palavra e entender que é o mesmo fonema que está operando ali, né? E isso, a gente só é capaz de entender isso numa pronúncia individual, porque a gente tem essa estrutura coletiva, que é partilhada, que é a possibilidade da execução, né? Gente, eu estou trazendo muitos conceitos aqui para tentar explicar para vocês, a princípio, o arbitrário do signo. Eu sei que vocês não vão entender tudo de uma vez, mas eu acho que em mais uma ou duas aulas ainda a gente vai discutir esse tema, e aí eu vou voltar com mais calma para explicar isso tudo melhor, né? E aí eu acho que as coisas vão se clareando, né? E quando a gente for sair do Saussure para ir para outras autores, eu acho que também as coisas vão ficar... Quando a gente já tiver um pouco de compreensão dessas bases, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais leves também, porque às vezes é um pouco maçante a gente ficar significado, significante, língua, fala, mas é muito importante a gente ter clareza, porque é muito central nessa reflexão, né? Porque então onde é que eu estava, gente? Tá. Língua, fala, significado, significante. Vocês entenderam o que quer dizer mais ou menos? Significado, significante, língua e fala, essa estrutura inconsciente coletiva, que é como se fosse esse dicionário que eu tenho escrito, no qual um signo remete ao outro. Então, o signo não é mais diferente do Aristóteles, né, que o signo era signo e remetia a uma realidade, a uma suposta ontologia. O signo, ele tem o seu sentido, né? Ele não tem mais esse sentido positivo, mas ele vale, né? Ele passa a ter um valor. O Saussure usa essa terminologia, valor. Ele vale em oposição aos outros signos. Então, ele não tem mais um sentido próprio, né? O Lévi-Strauss, ele vai dizer até... Cada linguagem, ela produz um mundo, produz uma realidade. Isso não quer dizer... Aí a gente vai ter que debater com mais atenção ao longo do curso, a gente vai debater como o que seria a realidade, né? Qual seria o estatuto do real, né? No interior dessa reflexão. É uma coisa que o Saussure não responde,
porque não é exatamente do interesse dele. Mas eu tenho algumas suspeitas, e isso vai ser um tema que vai aparecer ao longo do nosso curso o tempo inteiro, né? Qual é o estatuto do real? E em que medida existe algo como a realidade e como essa perspectiva crítica relacional do estruturalismo, ela não se reduz também a um relativismo. Eu vou tentar responder isso. E o conceito do arbitrário do signo que eu estava planejando lá hoje é bem central nisso. Mas o Rafael ia fazer uma pergunta. Você escreveu, se você quiser escrever aqui do lado, deixa eu ler aqui. Poderíamos dizer, então, que o significado é o feito da discriminação ou diferenciação entre os significantes, é isso? Então, Rafael, não é exatamente isso. O signo, ele pode ser segmentado em significante e significado, mas o significante e o significado, eles são como duas faces de uma folha, assim, né? Eles são duas faces de uma madeira, eles são inseparáveis. Se você muda o significante de um signo, automaticamente você muda o significado também, você muda o signo inteiro. Essa inclusive, é a temática do arbitrário do signo, né? Porque, tradicionalmente, quando a gente vai falar que o signo, ele é... Vou ler aqui as citações que o Saussure faz no curso de Linguística Geral, umas passagens que ele faz tentando explicar o que é o arbitrário do signo, que vai ajudar a gente a entender melhor isso, né? O Ricardo fez um apanhado aqui de umas 3 ou 4 definições. Cadê? Aqui. Na página 100 ele vai falar: o vínculo que une o significante ao significado é arbitrário. O vínculo que une o significante ao significado. Então, a junção entre o significado e o significante seria arbitrária. A segunda formulação: o vínculo da ideia com o som é radicalmente arbitrário. Então, a ideia e o som é... E a outra definição é: não há relações necessárias entre o som e o sentido. São essas as 3 definições. E aí o que mais vai interessar aqui o que vai mais me interessar, né, e que vai interessar também ao Emily Banvanish. Ele tem um texto muito bom sobre essa ideia do arbitrário do signo, que é o Problemas de Linguística Geral 1, que é a natureza do signo linguístico, é o artigo. Esse artigo é muito bom. E ele vai fazer uma explicação muito boa sobre o que quer dizer o arbitrário do signo, e é a base também para o Lévi-Strauss, né? E aí o Ricardo cita aqui, que é uma formulação que eu acho perfeita, né? Que é a ideia de, para o Saussure, né? Para o estruturalismo, né? O signo, isso é o Lévi-Strauss que diz, o signo ele é arbitrário a priori, mas ele deixa de ser a posteriori. O que isso quer dizer, né? Como eu estava falando para o Rafael, a oposição entre o significante e o significado, eles são inseparáveis, né? Se você muda o significante, você muda necessariamente o significado. Se você muda o significado, você muda necessariamente o significante. Por conseguinte, você muda o signo inteiro. Cada signo ele tem a sua dupla faceta, significante e significado. E essa conexão entre eles é necessária. É necessária a tal ponto que, se você modifica um significante, você modifica também o significado e modifica o signo na sua totalidade, e, por conseguinte, você modifica a língua inteira. Se eu tiro a palavra cadeira da língua portuguesa, eu modifico, em algum sentido, a língua portuguesa inteira, porque é um signo a menos, e aí outros signos vão tentar significar, e aí uma outra produção de relações vai operar, né? A estrutura se modifica como um todo, nesse certo sentido. E aí, um dos grandes problemas de interpretação do arbitrário do signo é que as pessoas tendem a ler, o próprio Saussure, em alguns momentos, dá brecha para isso, que os significantes eles podem se deslocar, se modificar, mas que toda essa teoria da língua enquanto uma estrutura inconsciente, coletiva, que pré-existe ao sujeito, né, que é esse sentido, porque na língua, nessa estrutura formal inconsciente, não há sentido ainda, né? No sentido de um direcionar a algo, né, de um lançar-se a algo, não há sentido. E esse não sentido, essas estruturas de formas de signo, elas são condições de possibilidade para a produção do próprio sentido. E o contrário não é verdadeiro, né? O Lévi-Strauss fala isso num debate público com Riquet, né? Por trás de todo sentido há um não sentido, e o contrário não é verdadeiro, né? Então é um não sentido que produz o próprio sentido. Isso é uma inversão total em todo o pensamento metafísico,
tradicional, né? E aí, tradicionalmente, né, sobretudo essa leitura da década de 60, do Deleuze, do Derrida e do Foucault que eles fazem, eles tendem a ler como se essa ideia da estrutura linguística inconsciente fosse uma graduação. Mas, apesar disso, eles acham que para o Saussure o significado ainda ocuparia o significado transcendental, né? Mas para frente a gente vai discutir isso com mais detalhes, que eu acho que eu vou passar um texto do Derrida para vocês, no qual ele faz essa crítica ao Saussure, que eu acho que pode ser bom para a gente compreender melhor esses conceitos, né? E aí a ideia é como se o significado permanecesse o mesmo, mas os significantes fossem mudando ao longo da história. E isso não é verdadeiro, porque, diferente da tradição, né, o significado, que seria o sentido, né, que daria todo o sentido para a cadeia e para a linguagem em geral, ele é também histórico e temporal, adiciona o tempo. Por isso que quando o Saussure, o Lévi-Strauss lapida essa definição, né, o signo ele é arbitrário a priori, mas deixa de ser a posteriori. Por que ele diz isso? Porque, na medida em que a gente diz, na medida que uma estrutura existe, né, ela já está formada ali, essa estrutura ela passa a operar na necessidade, mas ontologicamente, né, existe essa independência. A língua não depende. Como eu disse, a língua ela produz a cadeira. É preciso que eu tenha essa estrutura inconsciente em mim para que eu veja diante de mim algo como uma cadeira. E então, a língua ela produz, né? A língua é produtora do sentido. Essa estrutura, esse não sentido inconsciente, formal, ela é produtora do sentido, das coisas que a gente vê, ela produz isso. E aí, mas essa conexão, né, inicial, então, tem uma arbitrariedade radical. Um signo, quando ele vai se direcionar, ele não tem nenhum tipo de relação. Ele produz as coisas, ele não tem uma relação de dependência, ele não é signo de, ele não está tentando representar algo, ele não está tentando dizer algo de algo. Mas, na medida em que uma estrutura... Mas só concluir esse raciocínio. Claro, na medida em que uma estrutura ela se inscreve, na medida que uma estrutura ela está dada, a gente está aqui falando a língua portuguesa. O que há é necessidade. O que passa a existir necessidade. Para a gente se compreender aqui, para a gente se entender, é preciso que a gente fale e domine o mesmo vocabulário, é preciso que a gente esteja no interior de um próprio campo. Só que esse campo que a gente partilha, que é a língua portuguesa, ele não diz algo sobre uma realidade absoluta e imutável. Ele diz algo sobre uma estrutura imanente que produz a sua própria normatividade interna à própria língua. A língua produz normatividade, mas essa normatividade ela é interna à própria produção que é a língua. Aí a gente tem que discutir sobre o estatuto ontológico da caravela para a gente tentar entender melhor sobre isso. Eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Eu vou tentar só amarrar, né, um pouco essa ideia do arbitrário do signo, né? Então, nesse texto que eu mandei para vocês, né, o Ricardo ele vai falar de três princípios que são centrais no pensamento saussuriano, né, que é o princípio do arbitrário do signo, o princípio da linearidade do significante e o princípio diferenciação. E o princípio do arbitrário do signo, então, a ideia central é justamente essa, né? Que o significado, né? Então, se lá para Aristóteles, então, existiu a arbitrariedade, mas a gente conseguia superar essa arbitrariedade através das formulações lógicas que fariam com que a gente alcançasse as afecções da alma e, por conseguinte, um suposto real, né? Então, a linguagem ela é arbitrária, a conexão entre a fala e a afecção da alma ela é arbitrária, mas a gente consegue superar essa arbitrariedade a partir da proposição, né? Para o Saussure, não, né? A arbitrariedade é o que produz a autonomia da língua em relação ao plano ontológico, né? A ligação, ela é entre o som e a ideia, ela é radicalmente arbitrária. E essa ideia do radicalmente arbitrária quer dizer... O que quer dizer esse radicalmente, né? Quer dizer que ele é arbitrária tanto do ponto do significante quanto do ponto do significado. Se o significante muda, o significado muda também. Se o significado muda, o significante muda também. E aí a gente coloca o significado como histórico.
o significado, todos os significados, eles não são essências imutáveis. Eles mudam de acordo com a língua, com que a língua se transforma. Então, ele acrescenta, então, no interior do signo linguístico, para além dessa ideia de estrutura coletiva, né, dessa ideia de uma estrutura coletiva que pré-existe a toda individualidade. Então, essa estrutura coletiva que pré-existe a toda individualidade. Para além disso, ele produz também essa ideia, né, ele adiciona a temporalidade no interior do próprio significado, né, porque, e aí por exemplo, essa é a crítica central que o Derrida faz. O Foucault também faz essa crítica ao Saussure, né, como se os significantes, né, a forma fônica, ela fosse se deslocando, né, e tal, mas só que esse significado, essa forma, estrutura inconsciente do significado, ela permaneceria a mesma, né, e como isso seria, no final das contas, o significado ocuparia o papel do terceiro termo, ocuparia o papel do significado transcendental, ocuparia essa função de algo presente a si, né, que encadearia todos, né, então a gente iria mudando os significantes das palavras, mas no final das contas ia ter um significado que permaneceria sempre o mesmo. E o Saussure faz pela primeira vez na história da linguagem, então, defender essa autonomia em relação ao plano ontológico, de um lado, e de outro mostrar como o tempo está inscrito no próprio significado. Isso significa que não existe, né, nenhum tipo de verdade imutável a ser revelada pela linguagem, né, que todas essas verdades reveladas, elas repousam sobre uma arbitrariedade essencial, né? A gente poderia dizer para uma contingência. O texto que eu mandei para vocês, que eu acho que pode ajudar a entender essa questão do arbitrário do signo, ele vai discutir muito com a ideia de materialismo aleatório, né, do Althusser, que eu acho que conversa muito com essa definição do arbitrário do Lévi-Strauss e conversa muito também com o Benveniste, certamente. O Althusser era declaradamente estruturalista, né? Mas o texto dele, que é o Materialismo do Encontro, o Materialismo Aleatório, é dos anos 80, final dos anos 70. Eu não sei se é de 78, 78 ou 82, agora eu fiquei em dúvida. 78 ou 82, um desses anos. É um texto do final da vida dele, né? E aí ele vai dizer, né, que originalmente, né, os átomos, ele vai dizer que o Derrida, o Deleuze, Heidegger, que eles são no fundo materialistas, né? Eu acho que o Derrida não ia gostar muito disso, apesar de que ele ia preferir ser chamado de materialista do que idealista. Mas eu concordo com o Althusser, né, que tem um materialismo ali por trás. A ideia dele, ele vai discutir com o atomismo em geral, né, com Epicuro, com Lucrécio, e aí tem essa ideia, né, de que os átomos, eles estão em queda, né, mas para que o mundo se produza, né, é preciso que haja um desvio, e haja encontro. E esse encontro, ele é absolutamente arbitrário, né? Tá tudo em queda, assim, mas o mundo se produz quando um átomo dá um desvio. Na medida em que ele dá um desvio, ele se choca e os átomos começam a se chocar, eles produzem o mundo, né? E esse encontro, esse materialismo aleatório, esse materialismo do encontro, ele é absolutamente arbitrário. É um choque que acontece. E esse choque, né, que acontece, que é absolutamente contingente, ele produz o mundo, mas na medida em que o mundo se produz, na medida em que o encontro se produz, uma necessidade se instaura, porque uma estrutura está ali produzida. É um pouco esse jogo que o Althusser faz brilhantemente ali, de pensar essa relação entre os atomistas com o materialismo, com a relação entre contingência e necessidade. Ele resolve esse problema de uma maneira, a meu ver, brilhante, e que, na minha leitura, isso já está operando, de certa forma, ali no curso de Linguística Geral, né? A questão é justamente essa, né? Assim, primeiro, a gente não consegue remontar esse momento da origem da língua, né? Isso é uma ficção, não existe esse momento. Mas a gente sabe que a língua, ela não esgota uma realidade em si mesma, presente a si. Quando eu falo cadeira, eu não estou revelando a essência do objeto diante de mim, a verdade dele. A verdade desse objeto apareceu, se revelou para mim. Quando eu falo copo, quando eu falo caneta, não. Eu estou dando... Arque dos gregos.
Isso, exatamente. Exatamente. E então, então existe uma arbitrariedade, né? Existe uma arbitrariedade fundamental. Mas na medida em que a gente está no interior de uma linguagem, uma necessidade se instaura. Uma necessidade. E no interior dessa necessidade, a gente pode dizer que existe correto, existe errado, a gente pode produzir, existe melhor leitura do que outra leitura de determinado autor, não é um vale tudo, não é um vale tudo. Então tudo é contingente, não existe verdade, significa que agora, então, vale tudo, tudo é indiferente, é um relativismo das opiniões, cada um tem a sua. Não, é exatamente o contrário disso. É exatamente o contrário disso. É justamente no interior dessa produção que uma normatividade se produz. E aí o grande trabalho que eu acho do pensamento, eu acho essa é a grande inovação do Saussure, né, introduzir a temporalidade no interior do significado, tirando toda a possibilidade de um significado transcendental que opere essa imutabilidade ahistórica, né, mas, ao mesmo tempo, ele abre espaço, né? Ele abre espaço para uma série de pensadores e pensadoras atualmente construir uma perspectiva radical, né? Uma perspectiva radical.